Meu nome é Leomar Cordeiro Celestino de Almeida. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. O curso é Engenharia de Software. O título do trabalho: Avaliação automatizada da qualidade estrutural do software com métricas estruturais e aprendizagem de máquina, um protótipo experimental. Eu vou me utilizar dos slides para poder fazer a apresentação, tá? Porque isso eu teria também na apresentação presencial, se fosse o caso. Mostra para mim os slides. Pode ir lá agora para a gente dar sequência, tá? Esse artigo, ele trata-se de um experimento com o objetivo de gerar um protótipo capaz de pegar projetos reais, extraídos de base de dados, nesse caso em específico o GitHub, extrair as métricas e fazer a avaliação com o objetivo depois de refatorar o projeto e melhorar. É um protótipo experimental para transformar repositórios reais em métricas, dataset, modelos, visualizações e evidências auditáveis. O objetivo geral é desenvolver e avaliar um protótipo experimental para automatizar a coleta, o processamento e análise de métricas estruturais extraídas de projeto real. Qual é o problema aqui? Tá? Geralmente, quando você vai fazer um projeto, nesse caso um projeto de sistema informatizado ou de sistemas informatizados, você depende muito da capacidade técnica e daquele know-how que os programadores ou projetistas têm na execução, na elaboração e execução daquele projeto. Tá? Existe uma subjetividade muito alta nisso. Esse experimento, ele tenta pegar esse projeto e extrair, por meio de métricas, a qualidade dele, tá? Desses projetos que são baixados e extrair as métricas e validados, para que não fique tão dependente dessa subjetividade, tanto do programador quanto do projetista ou dos profissionais que estão ali envolvidos no desenvolvimento desse sistema. Esse protótipo, ele é um instrumento para testar uma abordagem metodológica, tá? A pesquisa em relação à metodologia é uma pesquisa aplicada, exploratória, predominantemente quantitativa e experimental, tá? A pergunta que orientou esse artigo e experimento métricas estruturais extraídas automaticamente podem apoiar a avaliação da qualidade estrutural do software? Esse sistema ele foi organizado de forma que fosse um pipeline e tivesse as fases. As fases do pipeline, elas foram desde a catalogação, download, descoberta, representação intermediária, métricas, dataset, o modelo e as evidências. Essas evidências foi a última fase que eu incluí nesse pipeline de análise desses projetos extraídos e baixados, que é uma fase que é para dar auditoria, tá? Poder verificar a rastreabilidade e a corretude do que foi analisado e baixado. As métricas que nós utilizamos para poder fazer essa avaliação são métricas que cobrem coesão, acoplamento, complexidade e risco. Tá? As que a gente selecionou por fim do pré-projeto para o artigo final foram a LACOM, a TCC, a CANC e a CBO. A LACOM 5 e a sua família, ela, em relação à coesão, quanto menor é melhor, tá? A falta de coesão sugere métodos pouco relacionados, tá? O TCC maior é melhor, tá?
que isso significa? Coesão direta, métodos conectados por atributos comuns. O CANC, maior é melhor, coesão conceitual, assinatura e parâmetros semelhantes. E a CBO tem a ver com a questão do controle, tá? Da dependência entre classes. Essas métricas, por si só, elas medem coesão e acoplamento. Tá? Um exemplo disso é o TCC, tem a ver com atributos. Um exemplo bastante claro é quando você pega uma classe, ali, por exemplo, calcular folha de salário. E nessa calcular folha de salário, dentro dessa mesma classe, você tem calcular venda. Calcular folha de salário não tem a ver com venda, são dois métodos que eles são distintos. Isso já por si só já diz que a classe ela não tem coesão. Se a gente pensar na palavra coesão até da língua portuguesa, tem a ver com essa questão também de você ter uma certa congruência entre o que está sendo feito. Esses métodos eles não são completamente incompatíveis, mas eles não deveriam estar na mesma classe. A questão da CANC, você tem a ver com a questão dos parâmetros e atributos, tá? O que isso diz pra gente, tá? Eu tenho ali, vamos pensar nessa mesma funcionalidade, calcular salário. Eu tenho ali o nome do funcionário, tenho ali o valor do salário dele, tenho ali as férias dele, tá? Como um atributo, mas eu tenho ali vendas. Esse atributo vendas não se relaciona com o funcionário. Isso também já aponta para a gente, é um indício que é um método que tem baixa coesão. Nós, no desenvolvimento desse trabalho, nós enfrentamos problemas, tá? Ele foi um trabalho que durou 2 anos. Inicialmente, a gente pensou que ia conseguir baixar uma quantidade maior de projetos e poder fazer essa extração das métricas. Só que não foi bem assim. Tá? Quando a gente começou a fazer as primeiras funções para catalogar os projetos do Git, a gente começou a ir pela questão do número de estrelas que o projeto tem. Esse número de estrela ele acaba medindo a popularidade do projeto. Começou a vir projetos que não se relacionavam nem com Python, que era a linguagem que a gente indicava lá na função para poder baixar, e o Java. E vinha projetos assim com pouco código, tá? Esse foi o primeiro problema, que a gente conseguiu identificar já logo de saída. Nem todo projeto que é popular lá no Git, necessariamente ele tem ali uma base boa para poder fazer análise, tá? Outro problema, quando a gente conseguiu baixar a função lá, extrair tanto os projetos Python quanto Java, e a gente fez a função de descoberta, essa função discover, tá, que é a função de descoberta nossa, ela pega o projeto baixado e vai extrair os sinais dela mínimos, tá? Isso não é uma extração mais completa, e verificar se ele é um projeto apto para poder fazer análise e extração da métrica. Nesse momento, a gente começou a encontrar, eu vou colocar entre aspas isso, tá? A gente começou a encontrar muito código misturado, tá? Projeto que tem código Python e Java misturado, projeto que tem só Markdown, dizendo que é Java, ou dizendo que é Python, tá? Funcionalidades que não se relacionam com essas duas linguagens. E isso, depois lá no corpus final, acabou impactando, porque a gente não conseguiu, de fato, nesse download, baixar os projetos Java, tá? Por conta dessas problemáticas que apontei, e os projetos que ficaram para análise foram os projetos Python. O projeto, por si só, ele demonstrou coerência. O método, o algoritmo de aprendizagem de máquina foi o Randall Forest, tá? Ele alcançou acurácia, esse número eu vou ter que ler, tá? De 0,8571, e o macro médio dele de 0,8488 na avaliação cruzada. Isso demonstrou que o projeto, em relação às métricas, teve uma aprendizagem de máquina aceitável, porque não foi 100%, mas ficou na casa de 80%. A questão dos nossos resultados, tá? A discussão dos nossos resultados. O nosso pipeline, ele ficou rastreado. O pacote de métricas e evidências visuais, tá? Eu não pude pôr lá no artigo final. Não pude pôr no artigo final porque o artigo ficaria muito grande, tá? Mas o projeto está completamente auditável. Vou deixar mais 2 minutos, 3 a 12, tá?
ele ficou auditável. Tá? A força do dataset, ele se dá porque a gente colocou uma função final ali de auditoria. Tá? E essa auditoria foi por amostra, a gente pegou 20 projetos e ela também alcançou ali uma acurácia de 80%. Tá? Em relação à cautela que a gente tem que ter com esses resultados, a quantidade de projetos que a gente imaginou avaliar inicialmente foi bem maior que 46 projetos. Contudo, por conta desses problemas que eu disse, em relação a essa questão da mistura de linguagem, dessa questão quando você vai extrair de fato, o código não está ali, isso acabou deixando o corpo de análise menor. Então a gente tem que ter uma certa cautela com essa análise dessas informações e também que uma vez que a gente fez a representação intermediária, ela foi feita ali com label e heurística que nós aplicamos, por isso da acurácia. Trabalhos futuros. A continuidade depende de você aumentar o corpus e fortalecer a curadoria e a validação externa, ou seja, tanto por software, algoritmo ou pessoas. Tá? Nesse momento eu concluo. Obrigado, tá? E espero que tenha atingido os objetivos desse projeto.